Vamos falar agora um pouquinho sobre o mundo além do Bitcoin, o mundo cripto além do Bitcoin. Então, quando a gente olha a parte de criptomoedas hoje, são mais de 9.000 iniciativas. É isso que você ouviu mesmo. 9.000 iniciativas hoje dentro desse mundo cripto. Tá? Iniciativas que variam um monte. Então, assim, eu costumo falar, quando você está falando de cripto, você pode estar comparando banana com geladeira, né? Ou eventualmente geladeira com carro, né? Os dois têm a mesma base ali, os dois vieram de placas de metal que você utiliza para construí-los, mas com funções e com ideias e com usos completamente diferentes um do outro. Tá? Então, esse é o ponto que a gente chega hoje, e depois de 12 anos, né, basicamente, dessa tecnologia, criando uma coisa aí que é espetacular, criou um ecossistema com 9.000 iniciativas. É muita coisa, né? Assim, é muita coisa mesmo. Tá? Então, assim, e a gente vai entrar agora em alguns desses projetos que são bem interessantes. A primeira, uma coisa que vale a pena depois você dar uma olhada, esse site do CoinMarketCap é o que elenca todas essas iniciativas, né, e tem crescido muito rápido. Né? Então, assim, quando você entrar, aí provavelmente já vai estar acima de 10 mil, né? 12, 15 mil, não sei. Né? Então, assim, ele cresce muito rápido e tem muitas iniciativas entrando, iniciativas muito legais que a gente vai ver algumas. Né? Mas o que começa aí, a principal que vem aí nesse sentido é a Ethereum. Né? A Ethereum foi uma cripto, né, um sistema, um blockchain criado ali por volta de 2015, né, ele começou a ficar operacional mesmo por volta de 2017, tá? E que criou coisas muito interessantes aí dentro desse mundo cripto. Né? Então, assim, lembra quando a gente falava do Bitcoin, que ele permitia você transportar ou transferir dinheiro, né, ou tokens de uma pessoa para outra no mundo digital, né, sem precisar de um intermediário. Né? O Ethereum veio para fazer isso, mas colocou o que a gente chama de um se aí no meio do caminho. Né? Por que esse se é importante? Eu vou pegar uma situação corriqueira. Né? Se você já vendeu o carro no mercado secundário no Brasil, então assim, você tem o seu carro, você quer vender, você não entregou para a concessionária, você quer vender, você coloca lá na Web Motors ou qualquer site desse para vender, e a pessoa fecha, não, fechou o valor, etc, e vamos fechar essa operação. A primeira coisa que passa na sua cabeça é, e agora? Eu transfiro o carro primeiro para ele depois recebo, ou eu recebo e depois transfiro o carro? Né? Aquela dúvida, não conheço, não sei quem é. Né? O que acaba acontecendo é que você vai quase de braço dado com a pessoa no cartório para fazer a transferência e no banco, ou vice-versa, aí depende de onde é que você está. Então, assim, você tem aí uma dúvida do que vem primeiro, como é que se faz. E o Ethereum vem para resolver um caso de uso desse, por exemplo. Então, o que ele cria? Ele cria um negócio chamado Smart Contract, né? O contrato inteligente, que é o quê? É um contrato que faz o seguinte, esses tokens passarão dessa chave pública para essa chave pública se e somente se essas condições forem cumpridas. Então, na ideia do carro, esse carro vai ser transferido para aquela pessoa se e somente se ela depositar determinado valor nesta conta da rede Ethereum. Tá? Então você acaba fazendo com que você tire esse problema. Né? Então isso é só para colocar aqui um caso de uso rápido, fácil, prático do nosso dia a dia. Você tem vários casos aí muito mais complexos e muito mais interessantes que acabaram sendo criados aí com o tempo. Né? Uma coisa curiosa, diferente do Bitcoin, né, a rede Ethereum tem uma pessoa que está por trás. Né? Então, assim, a rede Bitcoin tem lá o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, se é uma pessoa, um grupo de pessoas. No caso aqui da Ethereum, tem, né, o Vitalik Buterin, né, que é a pessoa por trás de toda a Ethereum. Ele é o principal pessoa aí de criação. Né? Muitos falam até que ele vem de Marte, né? Ele tem uma cara meio diferente assim, né? Mas ele é um programador super inteligente e que colocou essa rede em pé, obviamente junto com um grupo de pessoas, não é só ele, mas ele é o principal aí, né? O principal pessoa dessa rede, né? E que desenvolveu esse contrato inteligente. A ideia deles para a rede Ethereum é que a rede Ethereum seja a internet do futuro. Né? Então, assim, ela gera tanto modelo de negócio e tanta inovação
né, e facilita tanto algumas operações que você tem hoje grande parte daquelas 9.000 criptos que a gente falar estão dentro dessa rede Ethereum. Tá? Então, assim, ela é uma rede que as pessoas usam muito para desenvolver várias soluções. Tá? Quando a gente olha aí no timeline dela, né, então assim, ela começa lá, comecinho de 2015 ali, que você tem o bloco Gênesis e tal, quando você chega em começo de 16 ela tem quase um bi de capitalização, né, mas aí foi um processo lá de 2013, 14. Né. Essa história é muito bem contada por esse livro da Camila Russo, né, que chama The Infinite Machine, que é bem interessante para quem tem interesse até em ver essa história de cripto e como é que ele começou. Acho que vale muito a pena ler, com certeza. O Ethereum, como o Bitcoin, também é uma rede pública, com código aberto, e que faz com que também tenha a mesma dinâmica aí de ter forks, né? Seja um fork, um soft fork, é só uma atualização do Ethereum 1.0 para o 1.1, 1.2, 1.3, seja os hard forks, que você não entra em consenso e você cria aí dois protocolos, né? Duas redes que seguem em paralelo. Né? O Ethereum Classic é uma, né, que está ali, claro, ela aconteceu ali em 2016 por conta de um ataque que foi feito à rede da Ethereum, né, e aí o que se decidiu naquele momento é que eles iam voltar alguns blocos, né, para até fazer com que se resolvesse aquele problema daquele ataque que foi feito na rede, né, e muitas pessoas dentro do ecossistema acharam, pô, mas isso aqui é uma coisa descentralizada, não tem dono, e como é que você volta alguns blocos? Né? Então, assim, que é uma decisão basicamente de um grupo lá que decidiu voltar, e aí criou-se o Ethereum clássico, né, o Ethereum Classic, que é uma aí das grandes forks do Ethereum, que falou, não, a gente não vai voltar, a gente vai seguir do jeito que é, e aí, ok, e aí seguiu numa hard fork e a outra rede. E os outros aqui, quando a gente vê as atualizações, né, Bizantino, Metrópole, Istambul, Constantinopla, são várias atualizações que foram feitas aí do software do Ethereum. Tem uma discussão muito grande agora do que eles chamam de Ethereum 2.0. Né? O sucesso do Ethereum, e a gente vê aqui nesses dApps, né, que são as aplicações do Ethereum, né? Aqui você tem mais de 3.000, né? Aqui você não tem as 3.000, aqui é basicamente as ligadas a um setor específico ali de DeFi, né, mais associado à parte de DeFi, né, de finanças. Tá? Então, assim, mas são mais de 3.000 iniciativas, daquelas 9.000 criptos que estão dentro do sistema da Ethereum. Isso causa muitas dores de crescimento para a rede Ethereum, né? Muita utilização, muita gente querendo utilizar, eles precisam ter muita capacidade computacional e precisam dar escala para isso. Né? E durante aí 2020 você teve grandes problemas aí de escala dentro da rede Ethereum. Ela tinha até 2020, aliás, tem ainda até 2021, a mineração sendo feita muito parecida com a do Bitcoin, né, no Proof of Work, né, onde você precisava de capacidade computacional para fazer, e à medida que você tem muitas operações, né, como ele tem um tamanho de bloco definido, ele não conseguia dar vazão e o custo de transação dessa rede começou a ficar muito caro para você colocar as operações ali dentro, e aí já tinha uma discussão de muito tempo atrás para que ela fizesse um upgrade para sair do Proof of Work para ir para o que a gente chama de Proof of Stake. Qual que é a diferença das duas? No Proof of Work, você tem que provar que você tem capacidade computacional, resolver aquele sudoku que a gente viu no Bitcoin. No Proof of Stake, você só precisa provar que você tem a participação naquela rede, que você é detentor de tantos tokens. E quem tem mais tokens decide e registra a operação. Aqui, obviamente, o prêmio da mineração não faz tanto sentido, né, porque você já está premiando quem já tem mais na rede, né, mas essa pessoa é a pessoa que vai ter a maior motivação de deixar aquela rede saudável, boa, porque ela é a que tem mais tokens também. Então, assim, à medida que você tem uma diferença do Proof of Work, falam que ele é mais seguro, porque a pessoa tem obrigada a fazer a parte de provar que ela consegue resolver aquele algoritmo mais rápido, etc. Aqui você não precisa provar nada, né? Então, assim, a rede ficaria menos segura em relação a isso, mas ao mesmo tempo o Proof of Stake é a pessoa que tem mais risco ali naquele sistema, porque ela é a pessoa que tem mais stakes daquele token, né? No caso o Ether, que é o token da rede Ethereum. Tá? Então, assim, ela está migrando no Proof of Work para o Proof of Stake para chegar no que a gente chama de Ethereum 2.0. Aí aqui sim
se é muito mais escalável, se tem uma escala enorme. Essa migração não é fácil, né? Pensa você migrar uma rede que já tem 3.000 aí coisas plugadas nela, né? 3.000 iniciativas, né? Não são individuais, essas 3.000 é exponencial, porque cada uma dessas tem não sei quantos mil ou às vezes milhões de clientes. Tá? Então, assim, essa migração não é trivial e está acontecendo aí durante 2021. A expectativa é que durante 2022 a gente já tenha um Ethereum com uma rede de Proof of Stake, aí sim bem mais escalável do que está hoje. Tá? Eu escrevi um texto na Infomoney, se não me engano, acho que metade de 2020, falando que o Ethereum é hoje a principal plataforma do mundo do que a gente chama de Open Innovation. O que é isso? Se você tem ideia de criar alguma coisa na internet, vai querer fazer e ganhar escala e fazer isso no campo digital, você muito provavelmente tem que dar uma olhada na Ethereum antes de fazer qualquer outra coisa. Tá? Então, assim, ele tem aqui iniciativas que vão desde iniciativas de DeFi, que a gente vai entrar mais para frente um pouquinho, tem iniciativas ligadas à internet das coisas, à inteligência artificial, a stablecoins, moeda, a tudo. Tá? Então, assim, é impressionante a quantidade de iniciativas que você tem aqui dentro. Por exemplo, o BNDES fez algumas provas de conceito ali para BNDES Coin, que era a moeda do BNDES, que é a stablecoin do BNDES, que é acompanhar todo o fluxo do BNDES no Brasil, utilizando a rede a Ethereum também. Então, assim, as utilizações são gigantes, muita gente fazendo tokens de carbono, rede Ethereum também, o token está lá na rede Ethereum. Então, assim, muita coisa interessante sendo feita aqui dentro dessa rede, a principal rede hoje. Eu diria até que, se a gente vai olhar em termos de perspectiva, né, futura, a rede Ethereum tem uma perspectiva maior até do que Bitcoin em termos de crescimento. Tá? Não estou dizendo aqui valor, a gente pode depois discutir um pouco em algum momento aí a parte de valor, qual vale mais, qual vale menos, que token é melhor para comprar ou para vender, isso aí vai depender do preço do momento. Tá? Mas assim, em termos de perspectiva, o Bitcoin é um token de um ouro digital. Né? Foi decidido lá atrás que ele não vai ser um meio de pagamento mundial, né? Até quando se limitou o tamanho do bloco dele, porque ele é uma rede que para você fazer transações pequenas, ele é muito caro. Para você fazer transações de milhões, bilhões, ela é infinitamente mais barata do que os sistemas tradicionais. Mas para você pagar um café, essa rede aqui não funciona. No caso da rede Ethereum, com esse upgrade que eles estão dando, é uma rede que pode servir também para pagamentos menores. Tá? Isso faz com que ela seja aí uma rede de pagamentos, um sistema de blockchain muito mais interessante. Tá? Então, em termos de perspectiva, um tem o seu lugar ali como sendo um ouro digital, uma reserva de valor. A outra, que é o caso da Ethereum, é uma rede de inovação mundial. Né? Então, assim, com potencial provavelmente bastante maior em termos de crescimento do que do Bitcoin. A gente entrando agora em outras criptos, né? O Ripple é uma que é bastante controversa. A ideia do Ripple é ainda substituir a Swift, né? Que é a principal aí forma de pagamentos do mundo. Né? Então, quando a gente faz um câmbio do Brasil para algum lugar, o sistema que transfere esse dinheiro é o sistema da Swift, que é um sistema que é dos bancos. Tá? Você tem mais de 300 bancos associados no mundo. Tá? É um sistema que vem lá da década de 70, teve alguns upgrades, mas ainda demora 2 dias para a gente mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo. Né? Você não consegue mandar isso instantâneo ainda para a grande maioria dos países do mundo. Tá? O Ripple vem, se eu tenho uma tecnologia aqui, que no caso do Bitcoin, um bloco demora 10 minutos, no caso da Ethereum, o bloco demora por volta de 15 segundos, mais ou menos, cada bloco, caramba, por que eu preciso esperar 2 dias para o dinheiro chegar lá? E ele falou, vamos plugar os sistemas desses bancos nessa tecnologia, nessa cripto que ele criou, né, que é a Ripple, tá, e o sistema também da Ripple, para fazer isso aqui, e vem tentando desde então. Né? Então, assim, já teve altos e baixos, tá, mas tem muita coisa aí sendo desenvolvida. Ele entra na discussão também de moeda digital do Banco Central também, que é uma outra discussão que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Tá? Bitcoin Cash, que é um dos forks ali do Bitcoin, né? A ideia de que se aumenta o bloco do Bitcoin e deixa o Bitcoin ser utilizado para transações menores também. Essa foi a ideia do Bitcoin Cash. O Bitcoin
você não teve consenso, aí o Bitcoin continuou com o mesmo tamanho de bloco e criou um hard fork, que é o Bitcoin Cash, que tem um bloco maior em tese, ele é mais barato para se fazer essas transações. Não teve grande sucesso, para ser sincero, mas é um dos forks, existe uma das criptos importantes hoje. Outras duas que é importante a gente comentar é o Monero e Dash, né? Então lembra que eu falei assim que o Bitcoin lá para quem quer fazer coisas totalmente anônimas e totalmente privadas não era a melhor coisa, porque você deixava registrado lá vários anos, né, para a eternidade as operações que você fez. No caso do Monero e Dash, eles vêm um pouco para resolver isso, né? Então assim, em vez de você ter a transferência de um bloco para outro, eles têm uma tecnologia que é como se fosse uma dark pool, né? Então assim, o que quer dizer isso? Em vez de você mandar dessa chave pública para essa chave pública o dinheiro, sai dessa chave pública para uma piscina e dessa piscina para essa chave pública. Então, assim, você não consegue fazer o tracking das operações de um para o outro. Então, assim, ela fica totalmente anônima e totalmente privada, tá? Então, por conta disso, você não consegue seguir o rastro dessa operação. Isso faz com que você possa utilizar aí tanto para ter a sua privacidade garantida, né? Aliás, é para ter a sua privacidade totalmente garantida, né? Mas levanta dúvidas em relação a para que você vai usar isso daqui. Você pode ser desde um libertário total que quer fazer o controle e tudo, ou alguém que quer fazer alguma coisa para esconder alguma coisa de alguém, né? Então essas redes são mais utilizadas aí nesse nível de casos de uso, tá? Quando a gente vai para a tecnologia do blockchain, e aí saindo um pouquinho de cripto e pegando, como é código aberto, o que se fez daí? Você pode também pegar aquele código e montar uma empresa para melhorar aquele código e fazer umas coisas melhores, né? E aí, dentro da ideia de que tem coisas que é bom ser transparente, tem coisas que eventualmente não faz sentido para aquele caso de uso, né? Então assim, e aí você tem duas grandes empresas, né, ou empresas de software ou grupos do mundo que vem fazendo isso. Uma é a Hyperledger, outra é a R3, né? Então assim, a Hyperledger ela vem aí da Fundação Linux, ela tem a IBM como sendo uma das grandes patrocinadoras, é um grupo aberto aqui, onde a ideia é utilizar essa tecnologia do blockchain de uma forma diferente do que as criptos utilizam, tá? Mas para resolver casos de uso. Então, por exemplo, casos de usos de acompanhamento de produtos durante a cadeia desse produto. Então, assim, uma soja que vai sair lá do Brasil, que sai do Brasil e vai lá para a China. Então, assim, eu quero fazer o acompanhamento disso. E aí você usa blockchain junto com a parte de IoT, né, para você conseguir também conectar ali via GPS onde é que aquele negócio está. Então, assim, você tem casos de uso também até financeiros, né, de transferência de moeda entre países, né? Eles têm lá um sistema para fazer isso também, para competir com a Ripple, com a Swift, etc., via Hyperledger, onde você tem algumas formas de controle aqui, quem pode acessar e como pode acessar, e diferentes pessoas aqui para acesso nessa rede, né? A rede blockchain pública, como o Bitcoin e a Ethereum, são abertos, todos os participantes têm os mesmos direitos e deveres nesse sentido. Então, quando a gente fala para essas redes privadas, que é o caso da Hyperledger, do Hyperledger Fabric, que é o sistema da Hyperledger, e do Corda, que é o sistema da R3, são redes de blockchain privadas, e aí você pode determinar que agente vai ter acesso ao quê. Tá? Então isso é importante para alguns casos de uso. Tá? No caso da R3, a formação da R3 vem do mercado financeiro, né, com todas as restrições e toda essa parte de compliance e organização e governança de mercado financeiro, né? Então esse é um sistema bastante robusto em relação a isso. Tá? Ele tem o Corda, que é o sistema dele, está sendo bastante utilizado aí, tanto por bancos quanto empresas, quanto até bancos centrais, né? Então, por exemplo, o sistema Banco Central da Suécia, que está testando a moeda digital do Banco Central deles, utiliza o Corda como sendo o sistema para onde vai ser negociada essa moeda dele, a CBDC dele. Tá? Então, assim, são redes privadas aí que utilizam blockchain. Tá? Quantas aplicações dessa tecnologia de modo geral, né, a gente sai aqui um pouco de investimento, mas só para dar uma visão geral para vocês, tá? A blockchain é um negócio que é revolucionário nesse sentido, né? Então, assim, você pode utilizar aí para muita coisa e não só coisas financeiras. Tá? Então, assim, aqui, vamos falar de financeiro, securities aqui, valores mobiliários, que é o que está ali embaixo. Então, você pode fazer para uma tokenização de uma ação, né? Então, assim, você pode tokenizar uma empresa e essa ação dessa empresa pode ser o token, pode ser negociado nessa rede, né? Então, assim,
Da mesma forma como você tem o Bitcoin, que é negociado nessa rede do Bitcoin, você poderia ter a ação da sua empresa negociado numa rede da Ethereum, por exemplo. Tá? Então, assim, ela seria negociada sem intermediário nenhum. Quem comprasse aquele token tinha direito a todas as ações. É uma discussão grande em relação à regulamentação de valor imobiliário aí. Pode ser derivativa, ela pode ser usada para crowdfunding, né, que foi muito utilizado, é o que a gente chama de ICOs, Initial Coin Offering. Então, qual é a ideia de ICO? Você tem uma ideia, tem uma empresa, uma startup, e você quer captar. Né? Então, assim, como você fazia isso antes, você ia lá para os investidores anjos, iria para venture capital, dependendo do tamanho. Né? Então, assim, você ia buscar esse dinheiro em algum lugar, chegava lá com o teu PowerPoint, com a tua solução, etc., mostrava, captava esses investidores, tinha um contrato de mútuo, alguma coisa. Né? Então, assim, era uma coisa relativamente mais local, né, com alguns grupos de trabalho. Quando você tem a rede Ethereum, que vira global, você vira um negócio que vira gigante. Né? Então, assim, você está ali querendo investir do outro lado do mundo, né, numa startup dessa, você nunca ia ficar sabendo. Né? E aí eu vou contar para vocês daqui a pouco um caso que eu fiz aí em 2017 que vai exemplificar bem isso aqui. Tá? Mas além disso daqui da parte security, você tem a parte de record keeping, né, de guardar os dados ali. Né? Aqui você tem a parte de cartórios. Né? Cartório é um intermediário. Né? Então, para que a gente vai precisar do cartório daqui a pouco? Então, assim, tecnologia para não precisar desse intermediário, não tem mais. A parte de acompanhamento aí do supply chain, a parte de fraudes, né, de pagamentos, de e-commerce. Né? A grande vantagem dessas redes de blockchain é que ela é totalmente auditável. Né? Acho que a primeira coisa é que você checa a informação, o registro antes de registrar. Né? Então, assim, ele já tem um antifraude que, de certa forma, prévio, né? Não é que nem a rede de cartões de crédito, por exemplo, que você passa o cartão de crédito e depois você vai brigar para ver. Então, assim, aqui não. Se está registrado lá, já foi feita a checagem, pode estar registrado dentro daquela rede. Então, assim, é prévio. Você tem auditoria completa, porque como você tem todo o tracking daquela operação, isso aí ajuda muito também. Então, você tem vários casos de uso em relação à prevenção de fraude aqui, que são bem interessantes. Mas voltando à parte do ICO, essa empresa aqui, chamada Deqi, né, é uma empresa que é uma startup que na China, tá? Qual que era a ideia dele? Colocar toda a parte de ID dos chineses, o RG dos chineses, em blockchain, tá? 2 bilhões de pessoas, colocar em blockchain. Eu olhei essa iniciativa e falei, pô, interessante. Fui lá, vi os sócios, a empresa era de verdade, fazia sentido, eles estavam fazendo. Contactei eles via Telegram na época. Você tinha um grupo de Telegram lá que tinha 70 mil pessoas discutindo esse assunto. Né? Então, assim, pareceu bem interessante. E aí eu falei, acho que eu vou investir um pouquinho nessa empresa, né? A empresa na China. Aí, pensa, vou investir numa empresa startup na China. Quanto você vai investir? Vou investir, se não me engano, acho que era $200 na época que eu investi. $200, tá bom. Investi $200 lá na empresa. E aí, como é que eu fiz? Simplesmente entrei numa exchange no Brasil, comprei Ethereum, né, que é o que eles estavam recebendo, e mandei esse Ethereum para eles lá para uma chave pública deles, e eles já reconheceram, e para a mesma chave pública que eu tinha mandado no Ethereum, eles mandaram os tokens dele para essa chave pública. Tão simples quanto isso. A operação, a decisão demorou mais, porque eu fui fazer toda a pesquisa, ver se era bom, se existia, se não existia, etc., para mandar esse dinheiro para lá. E a operação para eu mandar o dinheiro demorou, sei lá, 10 minutos no máximo. Né? Talvez menos até, porque até a rede Ethereum está um pouco condicionada nessa época, mas mesmo assim, cada bloco está a cada 15 segundos. Né? Demorou alguns blocos para ser registrada, demorou 2, 3 minutos para mandar o dinheiro para lá e para eu receber o token dela. Agora você imagina, estamos falando de 2017, né? Então, estamos aqui quase 5 anos na frente. Imagina 2021, você tem a ideia de ser investidor anjo numa empresa na China e quer mandar $200 para lá. Primeiro, se for pelo mercado tradicional, vários pontos. Primeiro, para você mandar esses $200, provavelmente você vai gastar mais de $200 para mandar isso daqui. Né? Então, assim, porque o custo das transações, dos FIIs que você vai pagar em vários intermediários vai ser muito provavelmente próximo ou até maior do que esses $200. Segundo, quanto tempo vai demorar esse dinheiro para chegar lá? Terceiro, você vai ter que ter uma conta na China, ou vai ter que ter uma corretora na China, ou vai ter alguém na China que vai liquidar isso para você e vai mandar o dinheiro para a empreendedora lá na China. Né? A quantidade de coisas que você tem que fazer aqui,
que certamente vão inviabilizar essa operação para você investir $200 numa startup na China, enorme, né? Isso foi feito via rede Ethereum, de modo rápido, fácil, direto. Tá? A história, né? O negócio não deu muito bem, eles não conseguiram implementar o que eles queriam, né? E aquele token que eu mandei os $200 hoje deve valer $10, $15. Né? Uma das histórias ruins, você tem algumas outras histórias boas aí, que é uma outra história.